Olá a todos. Nesse domingo, dia 27 de outubro, eu estou fazendo 43 anos. E interessante ouvir as pessoas, né, falar assim, mais um ano de vida, né? Eu vejo o contrário, que é menos um ano de vida neste mundo e mais um ano mais perto de estar com o Senhor eternamente. E então, nessa data, geralmente as pessoas ganham presente ao comemorar essa data, né? E anos atrás eu recebi de graça e misericórdia um presente que o mundo não pode dar para ninguém, que foi a salvação eterna, por meio de Jesus Cristo. E eu queria falar um pouquinho o que o Senhor passou no lugar do pecador. Então, aqui no Evangelho de Lucas 22:39, e saindo foi como de costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Então, por que esse momento o Senhor estava aqui orando ao Pai? Ele sabia o que ele recebera naquela cruz, o juízo de Deus no lugar do pecador. Então, ele sabia o que ele recebeu. E, e para salvar o pecador, e também há um juízo em João, Evangelho de João, capítulo 3, eu acho que o versículo, acho que 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui a gente vê claramente que esse Senhor bendito que veio a este mundo, recebendo lá em 3 horas de treva, todo o juízo de Deus no lugar do pecador, ele veio para salvar. Mas, porém, aqueles que rejeitam, haverá um juízo, né? E se você crê nele, não passará por essa condenação nem tão pouco juízo, mas porque o juízo já foi recebido no lugar do pecador ali naquela cruz do Senhor Jesus Cristo. E essa salvação de graça, que custou um alto preço, tanto para o Pai quanto para o Filho, ali naquela cruz, mas está de graça. E uma vez que você crê, já tem essa salvação eterna. Podemos seguir aqui nesse Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Olha só que certeza maravilhosa, que garantia. Então, vamos falar um pouquinho dessa garantia, né? Dessa salvação. O próprio Senhor dizendo aqui, né? Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que garantia preciosa que o Senhor garantiu para o pecador ali naquela cruz, derramando seu sangue. E em João 6, no capítulo seguinte, gostaria de ler um versículo só também aqui, aqui no em João 6:37, né? Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que garantia perfeita. Aqui em João
mediante esse sacrifício, né? Aqui em João, ainda no versículo, acho que 27. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que garantia maravilhosa que o Pai proveu através de seu Filho ali naquela cruz, e ele em obediência, como nós lemos, né? Todavia faça-se a tua vontade, não a minha, garantiu, né? Em Efésios, capítulo 1, versículo, acho que é versículo 13, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, um selo, uma garantia, que nem fala esse versículo 14 aqui, né? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. É uma garantia, certeza que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo, está salvo, irrevogável. Aqui em Efésios ainda, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, garantia de Deus. Não vem das obras para que se ninguém se glorie. Ou seja, uma vez que você crê nesse evangelho da salvação, é, pelo sacrifício do Senhor, né, naquela cruz, recebendo justo juiz de Deus, derramou seu sangue para purificar o pecador. Você é salvo. E por final, quero deixar esse último versículo aqui de 2 Coríntios. É, eu quero ler em outra versão esse versículo, aqui ó, na versão TB. Porque ele diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Por que eis agora? Porque não sabemos, ninguém sabe quando o momento que vai partir deste mundo. Ninguém. Então, se você não tem essa certeza da salvação, ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, aceite hoje mesmo essa tão gratuita e misericórdia de salvação. Porque essa porta ela pode se fechar a qualquer momento. Por que ainda não se fechou? Porque ainda há lugar. Porque o último salvo ainda não entrou. Porque quando entrar o último salvo, todos encontraremos o Senhor ali nos ares e vai estar com Ele eternamente. Então, antes que essa porta se feche, esse caminho, que nem o próprio Senhor falou em João 14, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai até o Pai senão por mim. Ele fala, Paulo fala ali a Timóteo, né? Não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o justo, o Salvador. Então é por ele que acontece a salvação. Então há lugar. Creia hoje mesmo no bendito Senhor como seu único e suficiente Salvador e será salvo.